Olá, crianças! Como vocês estão? E papai, mamãe, vovô, vovó, titia, irmãos? Tá tudo bem aí? Poxa, que coisa boa! E a escola? A gente já voltou à escola tem uns dias, né? Quem tá indo para a escola presencialmente? É bom rever os amigos, não é verdade? Eu ainda estou assistindo aula pela internet. Estou doida para voltar para a minha faculdade e ver meus amigos. Mas é muito bom também a gente poder se encontrar aqui. Ainda que dessa forma, né? Eu aqui desse lado gravando, vocês me assistindo aí em casa. Mas é bom porque nós podemos compartilhar a palavra de Deus. Então nós vamos orar agora agradecendo por isso, tá bom? Todo mundo em casa fecha os olhos e vamos conversar com Deus. Senhor amado, graças te dou, Pai, porque mais uma vez nós podemos estudar a Tua Palavra. Abençoa, Pai, cada criança e os seus pais que estiverem assistindo agora essa aula. Que seja um momento de muito aprendizado, Senhor. Que não seja apenas relembrar uma história, mas que nós possamos aprender e entender aquilo que Tu queres mostrar para as nossas vidas através desses eventos que aconteceram no início da criação. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Crianças, vocês sabem o que é isso aqui, que eu tirei do meu dedo? Isso aqui é uma aliança. Quando a gente casa, a gente coloca nesse dedo aqui da mão esquerda e cada um, né, tanto o homem quanto a mulher colocam nesse dedo da mão esquerda. E nós usamos nas cerimônias de casamento para simbolizar o pacto ou um acordo que um está fazendo com o outro, né, que o casal está fazendo, o homem fazendo com a mulher. E quando a gente coloca esse anel, isso aqui está simbolizando um compromisso que um está assumindo com o outro. Um está prometendo para o outro que vai amar, né, que eles vão se amar, que um vai ser fiel ao outro e que eles procurarão fazer felizes um ao outro. Que coisa linda, não é verdade? E que belo compromisso que é assumido, demonstrado através dessa aliança. E hoje nós vamos ver um episódio narrado na Bíblia em que Deus faz uma aliança com a humanidade, ou seja, uma aliança que Deus fez com todas as pessoas. E mais uma vez nós vamos ver que Deus ama muito a todos nós e que sempre procura mostrar para cada um de nós o caminho certo. Mas agora, eu quero que vocês conheçam um personagem da Bíblia que a gente quase não ouve falar. Ele foi o tataraneto de Adão. Até perdi as contas, mas vocês contem no dedo. Ele foi tataraneto de Adão. Ele se chama Enoque. E nós vamos ver um vídeo que conta a história desse homem. Vamos assistir agora. Olá, crianças! Iremos apresentar um quadro novo, que se chama Você Sabia? Neste quadro, vamos relembrar sobre o que aprendemos com os heróis da fé. Vamos começar com Enoque? Você sabia que Enoque era um homem santo e reto, honesto, disciplinado e amigo de Deus? Isso mesmo, Enoque nos ensina muitas coisas importantes. Uma delas era o fato de andar com Deus, ou seja, seguir a sua palavra e negar as propostas do mundo. Pois mesmo ele vendo todos ao seu redor mentindo, desobedecendo e vivendo com atitudes que só desagradavam a Deus, ele se mantinha santo, ou seja, separado. Não se deixava se influenciar com os maus exemplos. Mesmo enfrentando muitas dificuldades, ele não deixava de andar com Deus, o agradando em tudo e sendo fiel até o fim.
Enoque priorizava em tudo saber qual era a vontade de Deus, fazendo dele o seu melhor amigo, mantendo sempre essa amizade através de orações. Deus valorizou tanto essa amizade, se agradou tanto de Enoque, que não permitiu que ele visse a morte. Antes, ele foi elevado aos céus, arrebatado. Agora que relembramos ensinamentos valiosos através do exemplo de Enoque, abra sua Bíblia em Amós, capítulo 3, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: porventura, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Agora, convide um amigo ou um familiar para decidirem o que vão fazer de diferente para andar com Deus como Enoque andou. Vocês conheciam esse personagem? A história dele quase não é contada, ela é bem curtinha, não é? Agora, uma coisa muito bonita que a gente aprende é que Enoque foi um homem que tinha uma comunhão muito grande com Deus. Quer dizer, ele era assim, muito amigo de Deus. Ainda que todas as pessoas que estavam ao redor dele estivessem fazendo coisas erradas, ele não se deixou contaminar por isso, não. Ele procurou sempre seguir o caminho do Senhor e sempre agradar a Deus. Agora, nós vamos conhecer não, que você já conhece, mas a gente só vai relembrar um pouco sobre um outro personagem. E esse outro personagem já foi o bisneto de Enoque. E sabe quem é esse bisneto? Vamos já. Eu vou dar algumas dicas, eu tenho certeza que vocês vão daí de casa dizer o nome dele. O bisneto de Enoque foi um homem que também andou assim, bem pertinho de Deus. Ele tinha muita comunhão com Deus, muito amigo de Deus. As atitudes dele agradaram sempre ao Senhor. Porque, assim, quando a gente está sempre perto do Senhor, a gente conhece qual é a vontade de Deus, sobre o seu amor e sobre sua graça, então a gente sabe como fazer as coisas certas. Mas acontece que no tempo que viveu esse homem, as pessoas se afastaram de Deus e não queriam mais saber de fazer a vontade de Deus, de adorar o Senhor. Cada um estava cuidando da sua vida. E a terra começou a ficar assim, cheia de muitas coisas ruins por causa das atitudes das pessoas. E aí então Deus se entristeceu com tudo aquilo. E ele decidiu fazer uma coisa. Decidiu destruir toda a terra por causa da maldade e da violência das pessoas. Menos o bisneto de Enoque, porque esse homem agradava a Deus. Deus ia mandar muita chuva e um dilúvio ia destruir todos os seres vivos. Será que você sabe de quem eu estou falando? Eita, eu escutei todo mundo falar aí. Noé, isso mesmo. Noé era um homem que agradava e que tinha comunhão com Deus. Então Deus deu uma ordem para Noé. Noé, eu quero que você construa uma barca bem grande. Então Noé, como era um homem que vivia em comunhão com Deus e obedecia a Deus em tudo, ele não duvidou, não ficou questionando, não. Ele pegou as ordens que Deus deu e começou a construção da arca. Olha ele aqui, com o papelzinho, ele deveria ter escrito as anotações, né, as orientações que Deus deu, e os filhos dele ajudando. E enquanto eles estavam construindo aquela arca, que a gente não sabe exatamente quanto tempo foi, mas provavelmente ele passou mais de 100 anos construindo aquela arca, muito tempo. Enquanto ele estava construindo aquela arca, ele estava falando para as pessoas: olha, se arrependam porque Deus vai mandar um dilúvio. Mas sabe o que acontece? As pessoas nem ligavam, debochavam de Noé, ainda riam da cara dele. Até porque eles nunca tinham visto uma chuva tão grande. Nunca tinha acontecido na terra chuva tão forte. E dá a dizer que vem um dilúvio? Mas Noé, sabendo que Deus, quando diz uma coisa, Deus faz, Noé não duvidou. E quando ele terminou a construção daquela arca,
ele disse a Noé e a seus filhos, né, a sua família toda, seus filhos, suas noras e suas esposas, que colocassem bastante alimentos dentro da arca, porque ele ia colocar ali todos os animais da terra. As aves e todos os animais que viviam na terra, ia precisar de muito alimento. Então a família organizou tudo, olha aqui, e Deus fez com que os animais viessem e entrassem na arca. Noé não precisou ir buscar os animais, não, eles vieram sozinhos porque Deus assim trouxe cada um deles. E aí a família preparou toda a alimentação para colocar lá, não só para eles, né, para a família, como também para todos aqueles animais. E depois que todos entraram na arca, olha o que aconteceu, crianças. O que foi que Deus disse que ia fazer? Que ia mandar o dilúvio. E aí começou a chover. Sabe, crianças, choveu por 40 dias e 40 noites. E foi cobrindo tudo. E tudo que havia na terra morreu. Não só os animais, como todas as pessoas que não quiseram ouvir aquele aviso que Noé deu. Elas preferiram continuar debochando. Não vai acontecer nada não. Eu acho que eles devem ter falado assim, esse Noé é doido. Ó, que homem leso construindo uma barca. Aqui não tem nem mar, não tem nem rio aqui perto onde ele está construindo. Mas Noé preferiu seguir o que, crianças? Isso, a ordem que Deus deu. Então veio o dilúvio, cobriu todas as coisas e tudo morreu. Passados 377 dias, eita, a gente pensa que Noé saiu logo da arca, né? Mas não foi não, crianças, foram depois de 377 dias, ou seja, mais de um ano, porque ele teve que esperar toda aquela água baixar depois que o dilúvio acabou, toda a água secar, para que ele tivesse condição de sair da arca junto com toda a sua família. E ele então ficava observando, né? Primeiro ele mandou uma pombinha, um pássaro, para ver se encontrava terra. Ela não encontrou, voltou, até que quando ele mandou um corvo, ele não voltou mais. Então ele entendeu que já tinha tudo secado. E aí Noé saiu de dentro da arca com toda a sua família. Crianças, sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez assim que ele saiu da arca? Ele cultuou a Deus. Ele construiu um altar, que era assim como eles faziam, construiu um altar, sacrificou um animal, e aí então eles prestaram culto ao Senhor, agradecendo porque eles tinham sido salvos daquele dilúvio, porque Deus estava cuidando deles. E a primeira coisa, assim que eles botaram o pezinho na terra firme, então eles louvaram e agradeceram ao Senhor. E Deus, então, conversou com Noé da seguinte forma: Noé, eu vou fazer um pacto com você. Não só com você, mas com todas as pessoas do mundo. Eu nunca mais vou mandar chuva para destruir a terra. E sabe como é que eu vou... Sabe qual vai ser o sinal que eu vou dar para vocês desse pacto, desse compromisso que eu estou fazendo com vocês? Eu vou fazer surgir no céu, toda vez que chover, um arco-íris. Então, o arco-íris, criança, ele simboliza esse compromisso que Deus fez com a humanidade, de que nunca mais ele vai destruir a terra com água. Então, da mesma forma como no casamento a gente troca aliança, assumindo compromisso um com o outro, né? A aliança representa esse compromisso. Esse arco-íris aqui no céu representa o compromisso, a aliança que Deus fez com a humanidade. Então, cada vez agora que chover e depois que parar a chuva, você olhar para o céu e vir lá no firmamento o arco-íris, você vai lembrar que ele simboliza o pacto que Deus fez com toda a humanidade. E qual é esse pacto? De que ele não vai mais destruir a terra com água, né? Então, o arco-íris é o sinal da aliança que Deus fez com todos os seres vivos que vivem na terra.
E agora a gente vai escutar uma música bem divertida que diz assim: o que é que tem na Arca de Noé? Com a turma do Minha Vida é uma Viagem. Vamos escutar essa música. Essa é a Arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem jacaré? Sim. Tem chimpanzé? Sim. Tem borboleta? Sim. Tem bicicleta? Não. O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem cachorro? Sim. Tem macaco? Sim. Tem tartaruga? Sim. Tem rapadura? Não. Essa é a Arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem girafa? Sim. Tem capivara? Sim. Tem periquito? Sim. Tem pirulito? Não. O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem canguru? Sim. Tem avestruz? Sim. Tem camelo? Sim. Tem caramelo? Não. O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem crocodilo? Sim. Tem esquilo? Sim. Tem coelho? Sim. Tem chocalho? Não! Essa é a Arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, Noé foi muito, muito obediente, encheu a arca de muitos bichos. Gostaram, crianças, da música? O que é que tem na Arca de Noé? Isso, tem vários animais, mas tem o quê? Pirulito? Não. Tem sorvete? Não. Mas tem jacaré, quer dizer, tinha, né? Jacaré e todos os animais. Então, é uma forma muito legal da gente lembrar dos animais que entraram na Arca de Noé. Agora, crianças, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, o Senhor nos criou para viver em comunhão com Ele. Mas acontece que o pecado nos afasta de Deus. E foi isso que aconteceu lá no tempo de Noé. As pessoas deixaram que o pecado tomasse conta do coração delas e elas foram se afastando de Deus. Mas Deus, Ele ama tanto as pessoas e Ele quer que as pessoas se arrependam e voltem para Ele. E o arco-íris é um sinal para nós lembrarmos que Deus quer estar em comunhão conosco. Você sabe já o que é uma aliança, eu falei no começo da nossa aula. Agora, vocês acham que essa aliança, esse acordo, né, ou esse pacto que Deus fez com Noé lá no comecinho da nossa história, vale para nós ainda hoje? Ah, tá valendo sim. Então, de hoje em diante, mais uma vez, quando você viu o arco-íris, você vai lembrar que ele é o símbolo do pacto que Deus fez conosco e que Deus quer que nós vivamos em comunhão com Ele. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender, confessar o pecado, pedir perdão para voltar a ter comunhão com Deus. E sempre que acontecer algo que você sabe que não é da vontade de Deus, peça perdão a Ele. Arrependa-se, ore, e Ele estará pronto a perdoar você. E agora a gente vai ouvir uma música que fala sobre o arco-íris.
Crianças, nós vamos então agora aprender o versículo bíblico de hoje, que vai aparecer aí na tela para vocês. É muito fácil, eu tenho certeza que vocês vão aprender rapidinho, que diz assim: o arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos. Gênesis 9:17. Quem foi que disse isso, crianças? Exatamente, foi Deus que falou. Vamos repetir mais uma vez? O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos. Gênesis 9:17. E agora eu vou mostrar para vocês as atividades que a gente vai mandar no link para que vocês possam fazer em casa e ficar recordando, né, dessa história tão linda que nos ensina, que tem um ensinamento tão lindo, que é o pacto, o acordo que Deus fez com os homens. Então, essa aqui é para as crianças menores. Vocês estão vendo aí o arco-íris. Então, vocês vão poder fazer o quê? Colar. Se você não tiver papel crepom para colar, né, aqui as cores do arco-íris, você pode colorir, tá bom? Da mesma forma, esse aqui. E aqui tem até a numeração porque cada arco, né, cada arco do arco-íris tem uma cor. E aqui então vem o númerozinho mostrando qual é a cor que vocês devem pintar, porque o arco-íris ele tem uma cor certa, quer dizer, uma ordem certa. Não é a cor que a gente pensa, não. Todo canto que você olhar, ele vai ter sempre essa ordem aqui das cores, tá? Então aqui vocês vão ver, tá, o arco-íris e o número mostrando qual a cor que vocês devem usar para fazer isso aí. E para as crianças maiores, nós vamos mandar esse aqui, que é um quadro que vocês vão completar. Aqueles que já sabem escrever. Então, tem aqui a referência bíblica e aqui tem uma frase que vocês vão completar, sempre lendo na Bíblia. Aí pode pedir ajuda a papai e mamãe, mas você acha que você consegue. É sempre no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, vocês vão encontrar a resposta para essa tarefinha aqui, tá bom? Todas essas tarefas vão estar disponíveis no link junto com essa lição. Então, crianças, a gente vai encerrando por aqui a nossa aula de hoje e não esqueçam, sempre que vê o arco-íris lá no céu, lembrem-se, foi o pacto que Deus fez com os homens de que não mais destruiria a humanidade com o dilúvio. Tenha uma boa semana!